A paz de Deus a todas as nações. Sou Sandro Pedro. Autotitulei esse sobrenome a mim, Pedro, porque meu pai, o segundo nome dele é Pedro, e uma vez ele foi atingido por um raio quando eu não era nem nascido, e ele estava em cima de um poço. Daí meu avô e minha avó pegaram, enterraram ele na terra, deixaram só a cabeça para fora e para a terra puxar a energia do raio. Mas isso é assunto para outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre a palavra culto. Mas antes de falar sobre a palavra culto, quero apresentar para vocês, nações, esse aplicativo que é a Bíblia Versões. A Bíblia Versões, ele tem três versões diferentes. Inclusive eu, Pedro, gosto muito das versões mais antigas. Tipo quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo falou para Jesus assim, mostrando todos os reinos do mundo, falou assim: todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa é uma versão que eu, Pedro, gosto muito, que é a mais fiel à Sagrada Escritura. Como vocês viram, esse aplicativo Bíblia Versões, ele tem três versões diferentes, que eu, inclusive, gosto mais da antiga. Vamos, então, ler o nome do título desse vídeo. O nome desse vídeo é Prestar Culto a Outro Nome que não é Deus. É o caminho do diabo para a adoração da besta. Quando Jesus fala em Mateus 4, versículos 6 a 11, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Deus darás culto. Não tem outro nome que pode ser dado culto. O diabo, ele desde o início, quando foi expulso do céu, e a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus e atirados à terra, tanto que Jesus falou: eu via Satanás descendo do céu como relâmpago. E quando Deus expulsou Satanás e a terça parte dos anjos que resolveram seguir Satanás lá no céu. Tá. Então, esse negócio de prestar culto a vários nomes vem desde o tempo da antiguidade, desde que Satanás foi expulso do céu e foi lançado na terra com a terça parte dos anjos que se tornaram hoje demônios. O diabo, ele já fez isso de ensinar as pessoas a prestar cultos a vários nomes, para quando chegar a imagem da besta ou a besta, as nações fazerem igual. Vamos então ler umas passagens da Sagrada Escritura, onde fala que Deus já falava nos 10 mandamentos para as pessoas não fazerem imagem nem prestar culto diante delas. Vamos ver então. Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo aqui na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Esse foi Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 5. Adorar ou prestar culto é a mesma coisa. Vamos então aqui a 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso que é uma blasfêmia essa pessoa orar para outro nome que não seja Deus. A pessoa que está orando para outro nome que não
é Deus, está prestando culto a outra pessoa que, como Jesus falou, que somente a Deus prestarás culto. Então vamos, como eu falei, culto e adorar é a mesma coisa. Vamos ver o significado de culto no Google. Agora estamos com 5 minutos e 27 segundos de vídeo. Vamos ver o que significa culto. Culto é um conjunto de ritos que se prendem à adoração ou homenagem a divindades em qualquer de suas formas e em qualquer religião, como também a antepassados ou outros seres sobrenaturais. Essa aqui é a explicação do Google. Falei para vocês dessa Bíblia, o nome dessa Bíblia é Bíblia Versões. Ele tem a versão ARA, a versão NVI, essas duas versões as mais antigas, que eu gosto muito, e também tem a terceira versão, que acho que é a mais atualizada, só que eu prefiro as versões mais antigas. A terceira versão é a ACF. Mas vamos então ler umas passagens bíblicas aqui, onde Deus condenava a pessoa adorar imagem ou prestar culto a outros nomes. Juízes capítulo 2, versículos de 11 a 23. Juízes capítulo 2, versículos de 11 a 23. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram e prestaram culto aos balins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, seguiram outros deuses, entre os deuses das gentes que havia em redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Contudo, não ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram, em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz. Pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Quando, porém, o juiz falecia, os filhos de Israel se desviaram e se corromperam mais do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não deixavam as suas obras nem a sua obstinação. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo violou a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Isso acontecia quando o povo de Israel começavam a prestar culto a imagens e a outro nome e não seguiam a palavra de Deus. Então, o próprio Deus enviava nações contra eles. Ali em Samuel,
1 Samuel 5, versículos de 1 a 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus, a colocaram na casa de Dagom, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada, os habitantes de Asdod, no dia seguinte lá estava Dagom caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Pegaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dagom estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficará a Dagom. Pelo que os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo, que está em Asdod, não pisam na soleira até o dia de hoje. Um exemplo disso que Deus odeia imagem é também quando aconteceu ali no Rio Grande do Sul, quando Deus estourou a cabeça da imagem de Jesus Cristo. Mesmo tendo um para-raio na imagem, Deus estourou a cabeça da imagem de Jesus Cristo no dia 29 de maio de 2012. É só procurar ali no Google. Então, como eu disse, Jesus falou para prestar culto somente a Deus. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ali no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome e foi começado a ser tentado pelo diabo. Então o diabo falou, mostrando todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares, todo esse reino te darei. Então Jesus falou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, como eu já vos falei, como diz esse título, prestar culto a outro nome que não é Deus, é o caminho do diabo para a adoração à besta. Como eu falei ali do quarto animal do livro de Daniel em outros vídeos, que a besta é a mesma coisa que anticristo ou falso profeta. O quarto animal é o quarto reino no mundo, que é o reino do anticristo, esse último reino. Esse quarto animal também é a primeira e segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, e também o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo 19 a 20. Então, vamos ler um pouco sobre o quarto animal, que também é a mesma besta de Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18. O quarto animal do livro de Daniel é o reino do anticristo, que é a mesma coisa que falso profeta ou besta. É tudo a mesma coisa. Então vamos ler. Vamos dar uma lida aqui, onde fala que a besta, que é um falso profeta, que está com a Sagrada Escritura com ele, mas usa de engano para todas as nações, faz todas as nações adorarem. A primeira besta faz, a segunda besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, faz todas as nações prestarem culto à primeira besta. Mas vamos ler desde o início, agora com 13 minutos e 55 segundos de vídeo. Vamos ver aqui, a ler Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, que fala sobre as duas bestas do Apocalipse, que é o mesmo quarto animal do livro do profeta Daniel, o reinado do anticristo nesse fim dos tempos. Então vamos ver. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, prestando culto à besta. E adoraram o dragão, que é o diabo, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia,
E foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, que significa ensinar as pessoas a prestar culto a vários nomes. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre cada tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, prestarão culto, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui agora é a segunda besta, Apocalipse capítulo 13, versículos de 11 a 18. Agora são 16 minutos e 13 segundos de vídeo. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, a segunda besta. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vigia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o número é 666. Deus fala que esse quarto animal do livro de Daniel é essas mesmas 2 bestas de Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18. Que Deus fala que eles estariam com a Sagrada Escritura com ele, mas usariam de engano, teriam autoridade sobre todas as nações do mundo. Ali também o falso profeta de Apocalipse 19, capítulo 19, versículos de 19 a 20. Ali Deus fala também sobre a besta e sobre o falso profeta, que também tem a ver, são o mesmo quarto animal do livro do profeta Daniel. Agora são 18 minutos e 6 segundos de vídeo. Vamos ler ali em 2 Reis o que aconteceu quando foi mandado 3 capitões de 50 e 150 soldados para falar com Elias. O rei de Israel tinha feito algo que Deus não gostou. Ele foi prestar culto ao Deus de Ecrom. E Deus ainda fez essa pergunta: não há Deus em Israel para que vais e consulte a outro Deus? Para que vai e consulte o Deus de Ecrom? Se Jesus fala prestar culto somente a Deus, não existe outro nome. Porque aqui, como diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então vamos ler o que aconteceu aqui no tempo do profeta Elias, que depois ele veio como João Batista, e ele foi morto, porque ele falou para Herodes: não é lícito possuíres a mulher de teu irmão. O que essa mulher fez? Pediu como presente a cabeça de João Batista. Como a palavra de Deus diz, que Elias viria antes para preparar o caminho de Jesus, tanto que Elias, que era João Batista, batizou Jesus no Rio Jordão. Então vamos ler aqui 2 Reis, capítulo... deixa eu ver se eu acho aqui os capítulos. 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Para encerrar o vídeo, vamos ler esse pedaço aqui. Os 18 versículos, agora são 19
minutos e 59 segundos. 2 Reis, capítulos 1, versículos de 1 a 18. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu da sacada de um quarto alto em Samaria e ficou muito ferido. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se me recuperarei desse acidente. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tesbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama em que estais, na cama em que subiste, não descerás, mas certamente nela morrerás. Então Elias foi embora. E os mensageiros voltaram para o rei, que lhes perguntou: O que aconteceu que voltastes? Responderam eles: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subiste, dela não descerás, mas certamente morrerás. Ele lhes perguntou como era o homem que vos foi ao encontro, e vos falou estas palavras. Responderam: Era um homem com vestimenta de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50 homens. Este foi ao encontro de Elias, que estava sentado no cume do monte, e ele disse: Homem de Deus. O rei disse: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50 homens. Esse lhe disse: Homem de Deus, assim diz o Senhor, o seu rei: Desce imediatamente. Respondeu Elias ao capitão: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar pela terceira vez outro capitão de 50 com os seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu, pôs-se de joelhos diante de Elias e implorou-lhe: Homem de Deus, se já peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a minha destes 50 soldados teus servos. Desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 homens. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele e foi falar com o rei. Disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra. Portanto, dessa cama em que subistes, dela certamente não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filho. Quanto aos demais atos de Acasias, acaso não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Depois disso, desse acontecimento, Elias foi levado ao céu num redemoinho, mas esse já é o capítulo 2 de 2 Reis. Como Jesus falou, quando estava sendo tentado pelo diabo, quando o diabo lhe falou, mostrando todos os reinos da terra: Se prostrado me adorares, filho de Deus, todas essas coisas te darei. Então o que Jesus falou? Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. E com isso, o diabo se retirou e os anjos serviram Jesus. Eu, Sandro Pedro, estou encerrando esse vídeo agora com 24 minutos e 45